E aí, meus amores, estamos de volta no programa Direito de Amar a Língua Portuguesa. Eu gostaria muito que vocês me dessem um retorno dessas aulas, né? Para assistirem, para eu saber se vocês estão assistindo, estão gostando, tem alguma coisa para sugerir. Dá aí um retorno para a gente, ficar muito grata. Tá? Então, a gente vai agora aplicar as orações subordinadas adverbiais em 5 questõezinhas para você perceber se você realmente entendeu a explicação ou se precisa voltar novamente e ir para a lista dos outros exercícios, né? Exercitar aí dentro das questões do vestibular que você vai fazer. Então, a primeira questão, nós temos aí uma tirinha do Hamlet, do H, o Hamlet é filho do H. Então, nós vamos ler essa tirinha para responder as questões 1 e 2. A tirinha diz o seguinte: depois que nos casarmos, eu não serei uma esposa mandona que tenta mudar seu marido. Você poderá ler quantos livros quiser, com quanto que você faça as suas tarefas de casa primeiro. Observe que a gente começa lendo errado, né? Primeiro a gente tem que ler a linguagem não verbal, que é a fisionomia, que é a forma como eles estão sentados, né? Para a gente entender. Observe como o Hamlet está no primeiro, como que o Hamlet fica no segundo. Depois a gente lê e entende. Então é importante que você perceba que numa tirinha, num texto que traz as duas linguagens, é importante que a gente leia primeiro a não verbal para depois a linguagem verbal, tá? Então vamos lá. Os personagens da tirinha são Hamlet, um garoto viking que adora ler, e Ernie, a namoradinha dele. Relativamente à organização textual e aos sentidos, né, da fala de Ernie, identifique a afirmativa incorreta. Letra A. No primeiro quadro, o substantivo esposa é caracterizado por um adjetivo e por uma oração de valor adjetivo. Letra B. A oração depois que nos casarmos, primeiro quadrinho, e o termo primeiro, no terceiro quadrinho, exprime ideia de tempo. C. Sem prejuízo para o efeito humorístico, o terceiro quadro poderia ser reescrito assim, mas somente depois que você fizer suas. D. O humor da tira decorre de uma contradição que estabelece entre o que a menina afirma no primeiro quadro e uma contradição que no terceiro quadro ela apresenta ao garoto. O humor da tirinha decorre de uma contradição que a menina afirma no primeiro e no terceiro quadro ela impõe ao garoto. Tá? Então, observe que é uma questão de nível fácil você entender a conjunção, né? Aqui ela fala, depois que nos casarmos, eu não serei uma esposa mandona que tenta mudar seu marido. No terceiro, ela diz, contanto que você faça as suas tarefas de casa primeiro. Contanto que, né? Então, é uma conjunção que estabelece uma relação de condição. Então, a resposta aí é, não temos aí oração no valor de adjetivo, que ela não é, né? Você observa aí depois que nos casarmos, tem uma ideia de tempo, primeiro, mas em terceiro quadrinho não. Então vamos ficar atento a isso. Eu não vou discutir muito, porque eu acho que eu vou acabar respondendo a segunda. Depois que nos casarmos, eu não serei uma esposa mandona que tenta mudar seu marido. O período acima é composto de 3 orações subordinadas, respectivamente. Elas estão classificadas. Depois que nos casarmos, então vamos pensar, depois que nos casarmos, é uma adverbial temporal, é uma substantiva, é uma adverbial final, é uma adverbial temporal, é uma adverbial condicional. Ela diz depois que nos casar, a ideia de tempo, né? Ideia de tempo. Então a gente tem aí a letra A, a letra D. Vamos pensar. Ou você pode ter optado pela questão E. Depois que nos casarmos, eu não serei
uma esposa mandona, né? A única certeza que a gente tem é que essa, perdão, essa segunda oração, ela é a principal, porque ela não tem conjunção. Eu não serei uma esposa mandona. Que tenta mudar seu marido. Quem é que tenta mudar seu marido ou esposa mandona? Vamos ver se esse aqui eu posso substituir pelo qual. O qual tenta mudar seu marido. A qual tenta mudar seu marido. Então dá certo. Esse aqui é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo. Ou ela vai ser a letra A, ela vai ser a letra D. Aí você observa que tenta mudar seu marido restringe e não explica. Então, nós temos depois que nos casarmos, tempo, oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Então, fiquem atentos, nós temos um período misto, orações subordinadas, uma adverbial e a outra uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Então, vamos lá para a terceira questão. Analise nos três períodos as relações sintáticas semânticas e as orações sublinhadas estabelece com suas respectivas orações principais. Arthur saiu da sala de aula quando eu cheguei. O gerente sempre agiu como dono da empresa. O deputado fez seu discurso a fim de ganhar mais votos. Então, nós temos aí. Arthur saiu da sala de aula quando eu cheguei. Quando eu cheguei, dá a ideia de quê? E meu povo? Muito bem. A ideia de tempo. Então, eu já vou pensando. A letra A, a letra B e a letra D, né? São ali que tem tempo, tempo. Quando eu cheguei, Arthur saiu da sala de aula. O gerente sempre agiu como dono da empresa. Vamos pensar. Este agir como dono da empresa está comparando, está indicando finalidade ou está indicando uma condição. Sempre agiu como dono da empresa. Vamos ver, ainda estou em dúvida, professora. Vou para a letra a terceira. O deputado fez seu discurso a fim de ganhar mais voto, a fim de é final. Então, observe como vocês têm que encontrar uma estratégia para achar o gabarito dentro, mas vocês precisam ter conhecimento. Então, você tem aí, ó, a temporal, você já determinou, então é o A, o B, o D. Aí você não sabe mais ou menos, você está em dúvida na 2, você vai para a terceira, a fim de quê? A fim de que é finalidade. Então, a gente elimina aí, já de cara a letra D, porque a última está aqui consecutiva. A gente elimina a letra. Não, a gente vai ficar, né, entre a B e a A. Só que aqui, ó, ele sempre agiu como dono da empresa, está dizendo que é finalidade. Eu não tenho como, a gente sempre agiu para o dono da empresa. Então, é a letra A de amor, parando o gerente com o dono da empresa. Com a forma dele agir. É a letra A de amor, ok? Na quarta questão, ele pede para você marcar a alternativa em que a classificação da oração adverbial está incorreta. Então, nós temos aí a letra A. Enquanto eu arrumava a casa, ela está ainda está dizendo que é uma temporal. Visto que ele se saiu bem do projeto, receberá um aumento causal. Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. Ventava tanto que faltou luz, né, consecutiva. Ele faltou a aula como eu havia previsto. Vamos pensar. Qual é a que está incorreta? Ainda que esteja escuro na rua, não tenho medo. Ventava tanto que faltou luz. Ele faltou a aula como eu havia previsto. Vamos analisar, né? A primeira temporal está certa, visto que eu quero chamar a atenção para a letra B, para a redação. Tem muito aluno que depois de visto que coloca vírgula, tá? A conjunção, ela está aí introduzindo a oração, que está na ordem indireta. Então, a vírgula só vai para frente, ó.
Agora, se você receberá um aumento, vírgula, visto que ele se saiu bem no projeto, vírgula, antes do visto que. Mas como ele está na ordem inversa, ele vem depois. Então, fique atento, não use vírgula depois de visto que, tá? Então, a letra E, que é a letra verdadeira, né? A que está errada, que ela não é causal, ela é conformativa, porque aqui está dizendo que eu fiz uma previsão, eu criei um plano e ele saiu de acordo com o combinado. Ele faltou aula conforme eu havia previsto. Então, eu fiz uma previsão que seguiu a risca. E a quinta questão, nós temos aqui, observe a tirinha abaixo, observe primeiro a parte não verbal, né? Você está ali vendo a... Me lembrar o nome dela, meu pai? Miguel, Miguel, me deu um branco. Esqueci o nome dela, Benutes. Perdão, gente. Me lembro, não me lembro mais. Se eu ler 15 páginas toda noite antes de dormir, conseguirei ler todos os 4 livros que preciso antes do início das aulas. Então, no primeiro quadrinho, a oração, se eu ler 15 páginas toda noite, trata-se de uma oração subordinada tal. Se eu ler 15 páginas toda noite, condição, indicar proporção proporcional, se indicar tempo temporal, finalidade final e causal. Então, ela está dizendo, se eu ler uma condição, tá? Então é a letra A de amor e de aprovado, que é o que eu desejo. Então, como eu falei, a gente aqui encerra as orações, fazendo a aplicabilidade, vão lá na lista, tá? E qualquer coisa, à disposição, cheiro no zóio e até a próxima.